Olá, alunos da terceira série, que é o professor Paulo César falando, tudo bem? Nessa nossa aula nós vamos fazer uma revisão aqui sobre propriedades da potenciação, que é um dos requisitos quando a gente estudar função exponencial, equações exponenciais e função exponencial. Mais uma vez, faça anotações em seu caderno, volte o vídeo para você rever o desenvolvimento de algum cálculo e, havendo dúvidas, pergunte, tá ok? Então, vamos começar aqui nossa aula de propriedades da potenciação, que é um assunto visto lá no 9º ano do ensino fundamental. Então, vamos lá. Primeiramente, potenciação. Vamos lembrar o que é isso. Potenciação é uma operação entre potências. E o que é potência? Bom, potência é a representação de uma multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, nesse produto aqui, essa multiplicação, os números da multiplicação são chamados de fatores. Eles são todos iguais e o fator ele aparece 5 vezes. Então, nós representamos essa multiplicação em uma estrutura mais simples, chamada potência. Essa posição de baixo nós chamamos de base e essa posição aqui de cima nós chamamos essa posição de expoente. A base representa o fator que está aqui na multiplicação e o expoente representa a quantidade de vezes que o fator compareceu aqui na multiplicação. Muito embora aqui no expoente nós também podemos ter expoente negativo e expoente fracionário, com número com vírgula. Esses aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Importante é você gravar aqui como que é a estrutura de uma potência, base e expoente, ok? Bom, vamos às propriedades da potenciação. A primeira que nós vamos ver chama-se multiplicação de potências de mesma base. O que a gente vai acabar fazendo no final? Repetir a base e adicionar os expoentes, né? Vamos fazer aqui uma demonstração, mas nos cálculos você já vai partir direto para isso aí, quando você identificar que é o caso da propriedade P1. Por exemplo, nós temos uma multiplicação de duas potências de mesma base. Bom, pela definição, isto é, 5 ao quadrado é 5 vezes 5 e 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Ora, mas também pela definição, isto é 5 elevado a 5. Observe que 5 é igual a 2 mais 3. Então, eu repeti a base e adicionei os expoentes. Num caso de um exercício, eu já vou poder passar daqui direto para cá, alegando que a propriedade P1, em que eu repito a base, 5, e eu somo os expoentes 2 mais 3. Um exemplo disso está aí, ó, nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Pela propriedade P1, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Observe você que somar menos 3 mais menos 3, o mais da soma, o mais aqui da fórmula, ele não inverte o sinal negativo que vem depois dele. Portanto, você grava aqui na propriedade P1, você repete a base e usa os expoentes conforme eles estão aqui, com o mesmo sinal. Então, você vai somar 8 mais 8 mais 8, menos 9, certo? Então, todos os expoentes mantêm o sinal e isso dá 5 elevado à 22ª potência. Então, nós temos aí que na propriedade P1 nós repetimos a base e somamos os expoentes. Lembrando que os expoentes, aqui na soma, você não troca o sinal deles, nessa parte daqui. Se algum expoente aqui for negativo, ele entra aqui negativo. Segunda propriedade, P2, divisão de potência de mesma base. No fim, o que você vai acabar fazendo? Repetindo a base e subtraindo os expoentes. Vamos ver isso. Por exemplo, a divisão ela pode ser representada tanto na vertical, nesse formato, como nesse formato horizontal. Pela definição, vamos olhar aqui para a vertical. Pela definição, 5 elevado a 4 é aquilo ali. E 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. Bom, mas eu sei de operações de fração que eu posso cortar o número de cima com o número de baixo. Se são iguais, eu posso cortar. Observe vocês que aqui em cima eu tinha 5 expoentes 4 e subtraí 4 expoentes 5 e subtraí 3. Eu tinha 4 deles e subtraí 3.
Olha como é que eu represento isso. 5 elevado a 4 menos 3. Observe que os expoentes ali foram subtraídos. 4 menos 3 dá 1. Eu só não troco o sinal do expoente de cima, se estiver na vertical. Se estiver na vertical, você não troca o sinal desse expoente e troca o desse aqui. Se era mais 3, passou a ser menos 3. Portanto, se aqui for menos 3, aqui vai ser mais 3. Por quê, professor? Porque menos com menos dá mais, tá? Então, se estiver na vertical, o denominador aqui, você vai pegar no expoente dele, você vai trocar o sinal dele aqui. É mais lá, põe menos aqui, é menos aqui, você põe mais aqui. Se estiver na horizontal, você não troca o do primeiro expoente, não troca o do primeiro e troca o dos outros, ok? Se aqui está mais 3, você vai colocar menos 3. E aí está a propriedade P2, divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Terceira propriedade, chamada de potência de uma potência. O que é uma potência de uma potência? É uma potência cuja base também é uma potência. No fim, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar os expoentes. Então, por exemplo, nós temos aqui uma potência cuja base é uma potência. Bom, pela definição, isso é 2 ao cubo aparecendo 4 vezes. Mas aplicando a propriedade P1, multiplicação de potência de mesma base, eu obtenho isso aí, essa soma no expoente. Mas uma soma em que os números são iguais, eu transformo numa multiplicação. Aquilo lá é 3, 4 vezes. Pronto, os expoentes foram multiplicados. Portanto, num exercício, deparando-se com uma estrutura dessa, você não precisa fazer nada disso. Você parte daqui, direto para cá, repete a base e multiplica os expoentes. Está aí a propriedade P3, perdão. A propriedade P4 é a do expoente 0. A gente vai ver que se a base não for 0, 1 é igual a qualquer potência de expoente 0. Olha só, 5 elevado a 8 dividido por 5 elevado a 8. Olha, gente, um número dividido por ele mesmo, eu sei que isso tem que dar 1. Mas observe o seguinte, de acordo com a propriedade 3, isto é 5 elevado a 8 menos 8, divisão de potência de mesma base. Ora, então isso é 5 elevado a 0 e a gente sabe que esse negócio aí tem que dar 1. Portanto, potência com expoente 0 vai dar 1, desde que a base não seja 0. Na quinta propriedade, P5, potência com produto na base. Nós vamos distribuir em produto de potência de mesmo expoente. O que eu quero dizer com isso? Temos aí uma potência em que a base nós temos uma multiplicação, um produto. Pela definição, eu posso escrever 2y vezes 2y vezes 2y. Mas isso é o mesmo que escrever essa multiplicação que está aí. Mas isso é 2 ao cubo e o outro é y ao cubo. Então, observa, eu distribuí o expoente 3 para cada um dos fatores lá da base. Então, ficou 2 ao cubo vezes y ao cubo. E aí está a propriedade 5. Na propriedade 6 é agora potência com divisão na base. O que nós vamos fazer? Distribuir em divisão de potência de mesmo expoente. Então, nós temos aí uma potência com divisão na base, por definição, é igual a esse produto aí de frações. Ainda pela definição, o numerador é y ao cubo e o denominador é 2 ao cubo. Então, simplesmente o que eu fiz foi distribuir aquele expoente 3 lá do início, uma para o y e outra para o 2, formando assim uma divisão de duas potências de mesmo expoente. E aí está a mascarazinha da propriedade número 6. Propriedade 7, expoente negativo. No final, o que você vai fazer? Você vai inverter a base e inverter o sinal do expoente. Bom, primeiramente, o que é inverter um número? Se eu tenho A sobre B, o inverso é B dividido por A. Você tem que saber que você não troca sinal. Então, se o número é negativo, seu inverso é negativo. Se o número é positivo, seu inverso é positivo. A única coisa que você vai fazer é você vai trocar os números de lugar. Então, se você tiver lá, por exemplo, menos 2/3, ele vai virar menos 3/2. Esse aqui é o inverso dele. Tá ok? Bom, por exemplo, 5 elevado a menos 8, temos um expoente negativo. Isto é 5 elevado a 0 menos 8, né?
Pela propriedade 3, isto é 5 elevado a 0 dividido por 5 elevado a 8. Foi feita a volta da propriedade 3. Pela propriedade 4, 5 elevado a 0 é igual a 1. Bom, mas 1 é igual a 1 elevado a 8. E aplicando a propriedade 6, nós vamos ter 1/5 elevado a 8. Ora, o que nós fizemos lá do início aqui para o final? Você vai precisar fazer tudo isso? Não, não precisa mais você fazer tudo isso. Você vai pegar a base, que é 5, ou seja, 5 sobre 1, e inverter, vai virar 1/5. E o expoente, você vai tão somente trocar o sinal dele. Nós vamos passar sempre de menos para mais, não teremos interesse em passar de mais para menos. Se aparecer algum caso, você o faça, tá bom? Se aqui fosse menos 5, entre parênteses e o menos 8 lá de fora, se fosse menos 5, aqui seria menos 1/5. Portanto, está aí a máscarazinha da propriedade 7. Inverti a base e troquei o sinal do expoente. Nossa última propriedade, expoente fracionário. Nessa propriedade eu transformo uma representação de raiz em uma potência. A potência terá expoente fracionário, tá vendo? Já não é mais um expoente inteiro. Então, uma regrinha boa para não errar essa propriedade é a regrinha do sol e da sombra. Veja que no lado esquerdo, o expoente m, vamos dizer que ele está na sombra e o n está no sol. Então, do outro lado, a gente troca. Esse camarada aqui passa para o sol e esse para a sombra. Aí você vai imaginar que tem um solzinho aqui, né? E um outro solzinho aqui, né? Então, no lado direito, dizemos que m está no sol e n está na sombra. No lado esquerdo, dizemos que m está na sombra e n no sol. Essa regrinha, você não erra essa propriedade. Então, quem estava no sol foi para a sombra, quem estava na sombra foi para o sol. Vamos ver um exercício. Vamos simplificar essa fração aí. Não se assuste com o tamanho dela. É claro que nos exercícios não vai aparecer uma fração deste tamanho, mas o que temos que fazer para simplificar uma fração? Ter apenas uma base de cada potência. Então, nós vamos ter apenas uma potência com base B, uma com base C, uma só com base A, uma só com base D. Nós vamos ter que tirar os parênteses, tem aquela propriedade lá, a 3, a 5 e a 6, é que a gente tira parênteses, e vamos deixar todos os expoentes positivos, ok? Isso que é simplificar a fração, ter apenas uma base de cada potência, não ter o parêntese e os expoentes serem todos positivos. Algumas observações. Deixe à vista a relação das propriedades. Pode-se começar pela propriedade que você quiser, desde que ela seja possível de ser realizada. Porém, eu aconselho você seguir essa sequência. Primeiro, use a propriedade P4 e P8 se elas forem possíveis de resolver. P4 é aquela do expoente zero, P8 você transforma a raiz em uma potência de expoente fracionário. P1 e P2 você vai resolver dentro dos parênteses. Depois, trocar o sinal de expoente. Se tudo que tiver expoente negativo, você troca para expoente positivo. Por fim, você usa P5 e P6 junto com P3. Vamos fazer esse caso aqui, dessa fração. Vocês vão fazendo as anotações, tudo direitinho. Na hora de resolver um exercício, já está numa sequência fácil de você olhar. Na dúvida, reassista a videoaula. Então, vamos lá. Primeiro, deixe à vista a relação das propriedades. Aí estão nossas 8 propriedades. Então, você deixa em seu caderno, uma folha, já de fácil visualização, essas 8 propriedades. Tá bom? Depois, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos usar a propriedade P4 e a P8. P4, potência com expoente 0 dá 1. P8 eu transformo ali de raiz para potência. Uso a regrinha do sol e da sombra. Olhando lá para cima, eu tenho menos ABC elevado a 0. Ora, gente, isso daí vai dar igual a 1. Estamos considerando aí que o resultado dessa base não vai dar 0, tá bom? Isso aí está elevado a 0, o resultado disso é 1. Como ali está multiplicando por menos ABC elevado a 0, é multiplicar por 1, vamos até ignorar, não precisa mais mostrar. Mas lá no numerador, nós ainda temos a raiz cúbica de D elevado a 4.
Vamos transformar isso em potência. O 4 está na sombra, ele vai passar para o Sol. O 3 está no Sol, ele vai passar para a sombra da D elevado a 4/3. Aí eu só representei a fração um pouquinho na horizontal, mas é o 4 em cima e o 3 embaixo. Lá no denominador, lá em cima, na nossa expressão, eu tenho a raiz cúbica de D. A raiz cúbica de D, usando a regrinha, é D elevado a 1/3. O 1 estava no Sol, foi para estava na sombra, foi para o Sol. O 3 estava no Sol, foi para a sombra. A expressão fica como? Olha lá, substituindo. Ela vai ficar desse jeito aí. Raiz cúbica de D elevado a 4 é D elevado a 4/3. Lá no finalzinho ficou B elevado a 8, porque está multiplicando por 1. E lá embaixo eu tenho D elevado a 1/3, que é a raiz cúbica de D. Bom, segundo passo. Vamos usar P1 e P2 dentro dos parênteses. P1 e P2, aquelas propriedades ali de P1, multiplicação de potências de mesma base. Eu repito a base, somo os expoentes. P2, divisão de potência de mesma base. Repito a base, subtrai os expoentes. Lembrando que se estiver na horizontal, eu só não troco o sinal da primeira potência. Se estiver na vertical, eu só não troco o sinal da potência de cima, troco o sinal da potência de baixo, lá do expoente dela. Vamos lá. Observando lá em cima, eu tenho B elevado a 5, lá no finalzinho dividido por B elevado a 8, e lá embaixo dividido por B ao quadrado. Ora, então somente, olhando a horizontal aqui, olhando o B elevado a 5 dividido por B elevado a 8, isso vai dar B elevado a 5 menos 8. Esse daqui, como está dividindo, troco o sinal dele. Só que esse resultado, que está em cima, está dividindo por B ao quadrado. Então, esse sinal aqui do mais 2 vai ficar também menos 2. Está vendo? Aqueles que estavam dividindo, o B elevado a 8 e o B ao quadrado, eles ficam com sinais trocados. E o B elevado a 5, ele permanece com o sinal dele. Bom, mas isso vai dar 5 menos 10, isso dá B elevado a menos 5. No caso da potência de base D, eu tenho D elevado a 4/3 dividindo D elevado a 1/3. Ora, pela propriedade P2, eu repito a base, que é o D, subtraio os expoentes, isso aqui vai dar 3/3, só que 3/3 é igual a 1, então isso dá D. Potência de expoente de base A, eu tenho A elevado a 4 dividido por A. Aplicando a propriedade P2, eu repito a base, subtraio os expoentes, 4 menos 1, isso deu 3. Potência com base C, eu tenho aqui em cima C dividido por C a menos 9. Ora, mas o menos 9, esse menos aí vai virar mais aqui em cima na hora que eu uso a propriedade. Então, eu tenho esse expoente 1, ao invés de ser menos 9, fica mais 9, isso dá C elevado a 10. Como que fica a minha expressão depois de tudo isso? Ela vai ficar desse jeito. Eu coloquei as potências com as bases em ordem alfabética, mas na verdade essas letras representam números, mas coloquei em ordem alfabética por uma questão didática. Perceba que está tudo elevado ao expoente menos 3. O que eu faço agora? Terceiro lugar, troco o sinal de expoente. Então, eu representei lá em cima a nossa expressão como ela ficou. Eu tenho B a menos 5 e depois eu tenho aquele expoente menos 3. B a menos 5, ora, eu só vou inverter o B, ele vai virar 1 sobre B, e o expoente de menos 5 passa para mais 5. Agora, a partir daí, eu apliquei a propriedade 6, que é aquela que você tira os parênteses, você pega o 5, e ele é distribuído como potência, como expoente, para cada uma daqueles dois números. Então, fica 1 elevado a 5, B elevado a 5. Só que 1 elevado a 5 é igual a 1, então fica 1 sobre B elevado a 5. No fim da história, o que acontece? O B a menos 5 em cima, ele é B elevado a 5 embaixo. A expressão fica como? Olha lá, eu passei o B a menos 5, ele sumiu daqui, o B a menos 5, porque ele se transforma no B elevado a 5 aqui embaixo, por causa dessa relação que tem aqui.
Vou usar mais uma vez a propriedade P7, porque afinal de contas eu ainda tenho um expoente negativo aqui. Então o que eu faço? Eu inverto a minha fração, esse numerador aqui vai virar denominador, o denominador vira numerador e esse expoente fica positivo, assim fica a minha expressão. Mas eu tenho que eliminar esse parêntese, porque lembra lá, desde lá de trás, né? A minha expressão tem que ficar sem parêntese. Bom, então agora eu uso as propriedades P5 e P6 junto com P3. Então, veja só, o que é aqui? Eu vou usar P6 agora, ó. Esse expoente aqui vai ser expoente de uma potência com essa base e para essa de cá. Propriedade P6, tá lá, ó. Eu vou usar a P5, a P6 e a P3. Primeiro, eu vou usar a P6, eu vou usar essa aqui, ó, em que esse camarada vai ser expoente para esses dois. É o que vai acontecer com esse 3. Ele vai ser expoente para esses dois ali. Olha como é que fica. Desse jeito aí, tá vendo? O 3 virou expoente para aquele produto lá de baixo. Agora, aqui em cima, eu vou usar a propriedade P3, vai ficar B elevado a 15. E aqui embaixo, eu vou usar a P5 primeiro e depois ter que usar a P3. Na verdade, o que você já pode fazer? Você já pode fazer direto, gente, a cada expoente deste, para facilitar cada expoente desse, você multiplica por aquele 3. Pode fazer isso que fica até mais rápido, tá bom? Eu fiz um pouco no passo a passo, mas não há essa necessidade. Daqui mesmo, você pode ver que vai ficar 5 vezes 3, 3 vezes 3, 10 vezes 3 e 1 vezes 3. Então, sua potência, ela acaba ficando desse jeito aí. E está simplificado. Agradecido pela atenção, bom estudo.